queria agradecer ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento pelo convite de participar de mais uma palestra. Queria agradecer aos irmãos também o comparecimento, a oportunidade de compartilhar esses momentos que nós vamos estar aqui juntos. E o tema que nós escolhemos para desenvolver essa noite é um tema bastante extenso, então não vai dar para cobrir tudo, mas apenas uma parte, é o desenvolvimento da consciência. O material que nós utilizamos como referência para essa palestra são dois livros. Um é o Desenvolvimento da Consciência, a autora Ângela Maria La Sala Batá, da editora Pensamento, e o outro é o Estudo sobre a Consciência, uma contribuição à psicologia, da Anne Benson. São dois livros da editora Pensamento, já tiveram diversas edições, é fácil de encontrar em sebo ou livrarias de livros usados. Antes de falar da consciência, vamos falar da gênese da consciência, a origem dela. Antes disso, eu queria me apresentar. Meu nome é Ricardo Begger, da Sociedade Teosófica do Brasil. Desculpe o lapso. A mônada é conhecida como aquela centelha divina que é criada e projetada pela divindade. Seria como que a Santíssima Trindade emitindo centelhas divinas. Essas centelhas divinas, elas já contêm a consciência divina, mas elas entram num processo latente em que todas as qualidades divinas ficam amortecidas, ficam adormecidas e gradativamente vão sendo despertadas. É uma emanação do primeiro Logos. Elas são dotadas já de todas as potencialidades a serem desenvolvidas. E é chamado também de uma consciência autônoma. Fazendo uma comparação grosseira, seria que nem no caso do fogo, da fogueira de São João, que quando nós observamos, saem aquelas centenas, milhares de chispas, de centelhas que encerram as mesmas propriedades do próprio fogo. A jornada espiritual, que é regida pela lei da evolução, ela começa com a divindade, com Deus. O Deus tem um plano de criação. Esse plano de criação, ele emana a centelha divina. A mônada aqui no Espiritismo também é conhecido como espírito, e ela faz um caminho de descida, um caminho em que, à medida que ela vai descendo pelos diversos planos da natureza, ela vai se desativando. É uma descida em que é uma descida vibratória. E ela desce até o ponto mais denso da materialidade, do mundo material. E aí começa a jornada principal da consciência, quando ela vivencia primeiro experiências no plano mineral, depois no plano vegetal, depois no plano animal, no plano elemental, e em todo esse processo ela vai passando por um processo de aprendizado. Esse aprendizado, na realidade, é um despertamento das suas potencialidades, até chegar no homem. No homem é o grande ponto de mutação, é na hora que a evolução faz o caminho de volta. Ela vai subir, é uma subida vibratória,
atingindo planos angelicais até chegar ao reencontro com a divindade novamente. A evolução, eu peguei uma definição da Annie Besant, da Sociedade Teosófica. Ela fala que toda evolução consiste numa vida que se desenvolve, passando de uma forma para outra e armazenando em si mesma as experiências que adquire através dessas formas. Antigamente não se falava em evolução, até que o Charles Darwin, um grande biólogo que percorreu o mundo, lançou a teoria da evolução. Mas essa evolução era uma evolução voltada para as espécies, mas na realidade a evolução ela ocorre em todos os planos da natureza, em todos os aspectos do universo. Uma constelação está em evolução, as estrelas, o nosso Sol está em evolução, a Terra está em evolução, os minerais, os vegetais, os animais e o homem, todos se encontram numa evolução. Porque, como se fala, Deus tem uma lei e essa lei se chama evolução. Então essa é a nossa razão de estar aqui. Evolução e consciência. Segundo a Annie Besant, consciência e vida são idênticas. Não há vida sem consciência e não há consciência sem vida. Segundo ela, a vida é voltada para fora e a consciência voltada para dentro. São os mesmos aspectos, apenas voltados para lados diferentes. E a evolução é uma expansão da consciência dos diversos planos da natureza. Na realidade, nós estamos nos tornando aquilo que verdadeiramente nós já somos. Estamos apenas despertando o nosso potencial, expressando todas as qualidades até no momento que atingimos a divindade. Essa figura mostra, de uma maneira bem simplória, o caminho evolutivo, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, e depois o super-homem, o homem espiritualizado, que é o estágio seguinte à nossa evolução. Tem um filósofo espírita, Leon Denis, ele inclusive foi sucessor do Allan Kardec na divulgação da doutrina espírita. Ele foi muito feliz em uma frase que ele criou que fala: a alma, ou entende-se a consciência também, alma e consciência são a mesma coisa, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. É o processo de despertamento da consciência. Fazendo um resumo da teoria da evolução através dos diversos reinos da natureza, no reino mineral, a consciência ela assimila o conceito de atração da matéria inerte. No reino vegetal, que é o estágio seguinte da evolução da consciência, ela desenvolve a sensibilidade. Na planta, no vegetal, já existe vitalidade. No reino animal, a consciência desenvolve o instinto, através da vitalidade, inteligência e um princípio já de individualidade. E no reino do homem, desenvolve a razão, onde ele traz todo esse aprendizado anterior pelos reinos inferiores e acrescenta também a inteligência, livre-arbítrio, consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais e conhecimento de Deus. Entrando um pouquinho mais em detalhe em cada reino, no reino mineral, a consciência, que antes vivia num mundo sem limites, ela passa a conviver numa forma que tem uma estrutura cristalina.
tem uma dimensão espacial, ela desenvolve o conceito de espaço. É uma estrutura rígida, então ela não tem mobilidade. Aprende a organização dos minerais. Cada mineral tem uma vibração, essa vibração também faz parte do aprendizado. Orientação espacial, largura, comprimento e altura. Existe uma ordem no reino mineral, a simetria, os cristais eles têm uma estrutura cristalina simétrica e ela sofre impactos como a contração e a dilatação sob o efeito do calor, o atrito, o desgaste, a erosão, através da ação do vento, através da ação da água. E quando a consciência termina o seu estágio no reino mineral, é como uma criança que passa de série, da primeira para a segunda série. Quando é que ela passa? Quando ela aprendeu o mínimo que ela precisava para poder passar para o estágio seguinte. Com a consciência acontece a mesma coisa. E no reino vegetal, ela aprende com as sensações, ela aprende com a vida celular, ela aprende a se alimentar, todo vegetal se alimenta, faz a transformação, a fotossíntese, que ela retira água e minerais do solo, capta gás carbônico do ar para fazer o metabolismo, a fotossíntese, a transformação em carboidratos. No reino vegetal, outro aprendizado é a reprodução. Na flor tem o elemento masculino, o elemento feminino. O crescimento, toda planta ela nasce de um esporo, de uma semente, e depois busca um crescimento para o alto ou na direção da luz. Convive com a morte, que também não havia antes no reino mineral. A respiração, toda planta respira, ela inspira gás carbônico, expira oxigênio, desenvolve certos movimentos, interação com o meio ambiente e fotossíntese. Completado o segundo estágio, a consciência migra para o reino animal. No reino animal, em todas as espécies, ela vai desenvolver uma inteligência rudimentar. O animal ele também tem um sistema nervoso. Passa pelo processo de acasalamento. Em algumas espécies não há acasalamento, mas na maioria há. Aprende a organização do grupo, a hierarquia. Normalmente os animais eles vivem em grupo e sempre tem um líder, aquele que se destaca e que orienta o bando, a manada, o grupo. E a nossa noção de hierarquia como ser humano vem desse reino. São sociais, há maternidade, os instintos começam a se desenvolver e o animal ele tem basicamente dois instintos. O instinto da sobrevivência, então o animal ele foge da dor e busca o prazer, ou busca a sobrevivência. E o outro instinto do animal também é a reprodução, é o acasalamento, é a geração de novos descendentes. O animal tem o prazer e a dor, assim como nós também. Desenvolve as emoções básicas, que são as 5 emoções, que é a alegria, a tristeza, não me recordo de todas elas. E o animal também aprende a conviver com perdas. E finalmente, completado o estágio da consciência no reino animal, é o grande salto evolutivo, quando finalmente a consciência pega como forma o corpo humano. E aí ocorre uma mudança muito importante. No reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, a vida,
a consciência é uma consciência grupal. Na hora que o ser humano aparece, a consciência ela se individualiza. Então, cada um de nós temos uma consciência. Apesar da gente trazer um sentimento grupal, uma consciência grupal, mas nós, cada um, temos uma consciência. Essa consciência individualizada, com essa individualização, nós aprendemos a nos reconhecer, tomar consciência do nosso ser. Através dela também nós desenvolvemos o livre-arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas. Nós não somos mais norteados por eventos externos, mas nós participamos do processo evolutivo. O livre-arbítrio nós adquirimos discernimento, que é a capacidade de distinguir o bem do mal, o bom do ruim, o melhor do bom e assim por diante. E nós passamos a fazer esse discernimento diariamente, desde a hora que nós levantamos, aí nós decidimos se nós vamos levantar ou vamos ficar na cama. Que roupa que nós vamos escolher? O que nós vamos comer? Que horas que eu vou sair? Que trajeto que eu vou fazer até o local de trabalho ou até a escola? Então, o discernimento é uma capacidade que nós estamos usando o tempo todo. Dependendo da qualidade da escolha, nós também nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas e com isso também desenvolvemos o karma. O karma pode ser positivo, pode ser negativo, mas são aqueles débitos ou créditos que nós vamos acumulando de acordo com as escolhas que nós vamos fazendo. E aí chegamos na evolução do homem. Quais são as principais características e qualidades que a consciência desenvolve no homem, quando ela está na forma homem? É a individualização, agir por si mesmo, desenvolvimento da autoconsciência, do livre-arbítrio, da razão, o raciocínio. Nós conseguimos usar o poder mental, coisa que existe de uma forma muito rudimentar nos animais domésticos. Utilizamos a inteligência concreta, que é aquela inteligência prática que nós usamos para fazer a nossa agenda diária, para fazer lista de compras, para fazer o nosso planejamento mensal, tudo aquilo que normalmente nós escrevemos no papel. E com o tempo nós vamos desenvolver uma inteligência abstrata, que já é uma inteligência que não utiliza mais as formas. Ela utiliza conceitos, ela utiliza símbolos que têm significado. Desenvolvemos relacionamento. Nos relacionamentos nós desenvolvemos interdependência. O ser humano ele é extremamente dependente do próximo. Se nós analisarmos o nosso dia a dia, o pão, a água que chega até nós, a luz elétrica, principalmente agora, são pessoas que trabalham para nos proporcionar esses recursos. Então há uma interdependência muito grande na humanidade, em todos os níveis. Desenvolve sentimentos que já ficam um estágio acima das emoções. O homem tem uma evolução ativa, ele participa na sua evolução, ele consegue fazer a autotransformação. No estágio mais avançado, ele consegue fazer o autoconhecimento, consegue mergulhar no seu interior através da meditação, através
das reflexões, através do mindfulness, e desenvolve também a personalidade. O homem, né, na jornada evolutiva, ele aprende a distinguir o bem do mal, fazer o melhor do ponto de vista evolutivo, praticar o bem, remover os véus entre individualidade e personalidade, e aí conseguir o autoconhecimento, que na realidade é uma das metas principais da evolução do homem. O homem ele desenvolve dois corpos, ao contrário dos reinos anteriores. Ele desenvolve a personalidade, e a personalidade ela é um corpo temporário, é um corpo que começa a existir com o nosso nascimento e depois do nosso falecimento, ela gradativamente também desaparece. Ela cumpre a função apenas de uma encarnação, de uma existência. E a individualidade, que é o nosso eu superior, ela é aquela que nos acompanha através de sucessivas encarnações. O corpo, o ser humano, a personalidade, ela na realidade é constituída por 4 veículos, 4 corpos, que são os meios de expressão que o homem utiliza. O corpo físico ele usa para ação, para agir, para transformar, para se locomover. O segundo corpo, que é um pouco mais sutil, é o corpo etérico, que no Espiritismo também é chamado de duplo etéreo, né? É onde nós temos as sensações, então sensação de dor, sensação de calor, toda a parte sensorial dos 5 sentidos, eles fazem parte do corpo etérico. O terceiro corpo, mais sutil, é o corpo astral, já é onde estão os nossos sentimentos. E finalmente o corpo mental é onde nós pensamos. Olhando de uma forma sintética, o homem consegue apenas se manifestar fazendo 3 coisas: pensar, sentir e querer. E tudo começa com o pensamento, no plano mental ou no corpo mental. A partir de um pensamento, ele sente, ele tem vontade, ele quer colocar em prática, então isso acontece no corpo astral, e a partir daí ele passa a agir para concretizar o pensamento que ocorre no corpo físico. Então o pensamento, fazendo um resumo, ele pode ser concreto ou pode ser abstrato. O nosso corpo astral ele é constituído de afetos, de emoções e de desejos. Então, quando nós temos vontade de comer um sorvete, é o nosso corpo astral que está se manifestando. E, através do querer e o agir, nós agimos ou instintivamente, que é aquela bagagem que nós trazemos principalmente do reino animal. Agimos, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente, que é toda aquela bagagem que ou faz parte do inconsciente coletivo ou faz parte do nosso inconsciente individual que nós fomos adquirindo durante essa existência e que caiu, entre aspas, no esquecimento. E agimos conscientemente quando nós utilizamos a razão. E com isso nós encerramos a palestra, sem entrar em detalhes da evolução da consciência do homem, que é um estudo, sim, um tema bastante detalhado que ficaria para uma próxima oportunidade para a gente poder completar esse ciclo. Fico muito agradecido a todos. Muito obrigado.